Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os objetivos de um texto. Afinal, toda peça de conteúdo que é construída dentro de uma macroestratégia de conteúdo, de marketing de conteúdo, tem o seu próprio objetivo. Isso significa que os objetivos eles devem ser diferentes do objetivo final da estratégia? Não. Isso significa que todos eles convergem rumo ao objetivo final da estratégia. São micro-objetivos dentro de um macro-objetivo, que é a nossa meta final, tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Quando a gente... Deixa eu voltar aqui. Fala sobre objetivos de um texto, a gente está falando sobre o micro-objetivo, a meta de um único blog post, de um único e-book, de uma única landing page, de uma única mensagem de e-mail marketing. A gente não está falando do conteúdo como um todo, de toda a estratégia, de todos os blog posts. Não, não, não. A gente está falando do objetivo daquele texto específico, mesmo que seja um social post, né? Um post no Facebook ou no LinkedIn, ele tem um próprio objetivo. Isso é legal a gente entender, porque eles precisam dialogar entre si. A gente precisa entender qual é a função de cada um desses textos para que a gente faça com que eles tenham sentido entre si, eles dialoguem entre si e eles tenham como objetivo final o direcionamento rumo ao objetivo final. Beleza? Então vamos lá. Os objetivos de um texto, né? Ele normalmente é pensado no planejamento. Isso significa que você não vai criar o texto e depois pensar, olha, eu acho que o objetivo desse texto é fazer isso. Não, não. Ele é feito ali durante a etapa da criação da pauta. E aí, enquanto você faz a pauta, você decide, esse texto terá essa funcionalidade dentro da estratégia. Até para você definir quantos conteúdos vão servir para determinado objetivo, qual é a função de cada um deles. E é claro, dependendo da função, vão ter mais ou menos textos voltados para um objetivo específico. E a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouquinho, tá bom? O objetivo de um texto deve ser único. Por quê? Porque se a gente tem muitos objetivos dentro de um único texto, né? A gente acaba perdendo o rumo, a gente fica desorientado sobre o que fazer certinho, né? Imagina que um e-book ali tem o objetivo de educar o mercado, gerar leads. É claro que isso vai acontecer, mas a gente tem que ter na cabeça um único objetivo para que facilite a vida de quem está redigindo, fazendo o texto, né? Escrevendo o texto, que no caso somos nós, redatores. Um texto ele precisa guiar o usuário dentro do funil de vendas, ou seja, todo texto tem o objetivo de fazer com que o consumidor realize a sua jornada. Qual é a jornada do consumidor? A gente já tem um vídeo sobre isso. É transformar um desconhecido em um cliente. Não necessariamente ele precisa passar da fase 1 para a fase 2, para a fase 3. Às vezes a gente pode identificar que ele precisa voltar uma fase ou manter-se numa fase durante mais tempo, porque ele ainda não está preparado para passar de fase, pular uma etapa. Então, tudo isso depende muito do comportamento do próprio consumidor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Obviamente, um texto deve ser relacionado à persona, né? Diferentes personas podem ter, por exemplo, um texto com o mesmo título pode ser direcionado a diferentes personas. Vamos pensar num textinho aqui. Marketing jurídico, tá? Esse termo de busca aí, marketing jurídico, e no título do seu texto é tudo sobre marketing jurídico. Esse texto ele pode ser voltado a mais de uma persona, correto? Se a gente estiver falando sobre, por exemplo, gerentes ou analistas de marketing, a gente vai utilizar uma linguagem, um tom de voz, certo? Agora, se a gente estiver utilizando ali um advogado que pensa em fazer o marketing jurídico do seu escritório, por exemplo, a linguagem já é um pouquinho mais técnica, né? Voltada ali a advogados. Então, a persona modifica também o objetivo do texto, modifica o tom de voz, a linguagem e o conteúdo em si, como a gente vê ali em um dos próximos tópicos, tá bom? É claro, né? O objetivo do texto influencia diretamente o CTA. A gente vai falar mais sobre isso no capítulo sobre CTAs, né? A gente vai ter uma aulinha especial dedicada aos CTAs. Mas o que isso quer dizer em resumo?
Isso quer dizer que ele vai cumprir a sua função dentro do funil de vendas. Muitas vezes a gente vai ter ali, olha, o objetivo desse texto é gerar engajamento, por exemplo. Então, o objetivo dele, ou no final, o CTA, a chamada para a ação, vai convidar o leitor a compartilhar o texto ou quem sabe fazer um comentário no blog. Agora, se o objetivo daquele texto é manter o leitor no nosso blog, aí talvez seja melhor a gente indicar outro texto relacionado para ele. Beleza? Como eu disse, mesmo tendo um objetivo único, ele pode cumprir diferentes funções dependendo do texto, do objetivo e, é claro, de decisões estratégicas que a gente vai tomar. Tá bom? Outra coisa interessante é, como eu disse, o objetivo do texto influencia a linguagem, o tom de voz, o conteúdo, dependendo do que você quer fazer, dependendo do estágio do funil, vai mudar tudo, né? Pensa aqui numa pessoa, por exemplo, que vai estar ali no topo do funil e pesquisar o que é aeroplano, tá? Que são aqueles aviãozinhos de controle remoto. Essa pessoa, ela provavelmente ainda não está pronta para receber uma oferta. Então, se você colocar ali no que é um aeroplano e no final você coloca um CTA convidando esse leitor a comprar um aeroplano, dificilmente ele vai comprar, certo? Porém, se você tiver um texto no seu blog, por exemplo, citando onde comprar um aeroplano, né? Se você utilizou essa palavra-chave, onde comprar um aeroplano, esse leitor provavelmente já sabe qual é o aeroplano, ele já está mais engajado, ele sabe exatamente ele sabe exatamente que ele quer comprar, ele está próximo à decisão da compra. Então, talvez no final do seu texto seja interessante você fazer essa oferta. Agora, por outro lado, por exemplo, se você colocar ali como montar um aeroplano, por exemplo, você já supõe que esse leitor já comprou um aeroplano. Certo? Então, quem sabe, talvez uma ideia legal seja oferecer acessórios para ele no final do seu texto. Né? Acessórios da sua loja de aeroplanos, né? Não sei exatamente quais acessórios se vendem para aeroplanos, mas está aí uma ideia. Então, depende do estágio do funil, depende de qual é o objetivo do texto, né? E é claro, como eu disse, mesmo em, por exemplo, onde comprar um aeroplano, é possível que esse leitor ainda não esteja pronto. Talvez você queira oferecer para ele um e-book, começar uma comunicação por e-mail, e aí o seu convite vai ser para assinar a newsletter, em vez de oferecer a compra direta. São objetivos estratégicos, e é graças a isso que todo objetivo de um texto pode mudar ao longo da execução da estratégia. Beleza? Então, às vezes você tem ali um texto que tem um bom tráfego mensal, por exemplo, de um público qualificado, e aí você decide que ele não mais vai servir apenas para converter leads. Você acha que já é possível fazer com ele conversão em vendas de fato no final. Ótimo, você coloca ali um botão para sua loja, um botão para solicitação de serviço, marcar uma reunião com alguém da sua equipe de vendas, certo? Então, os objetivos de um texto, eles podem ser alterados ao longo da estratégia e realizados de acordo com o que é pensado, planejado, identificado como prioridade naquele momento da estratégia, beleza? Bom, a gente tem exemplos de objetivo aqui, mas aqui, gente, eu quero deixar bem claro que isso não é impositivo, tá? Nem sempre você não tem uma lista completa de objetivos. Cada texto tem um objetivo. Pode ser um objetivo de negócio, pode ser um objetivo de aumentar o reconhecimento da marca e pode ser diversos outros objetivos, como eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão ver, tá bom? Por exemplo, aumentar o reconhecimento da marca ou do autor. Às vezes aquele texto não tem o objetivo de gerar leads, você não vai fazer com que convidar o leitor para assinar uma newsletter no final, por exemplo. Não, em vez disso você só quer ser reconhecido. E aí você pega ali uma palavra-chave de alto tráfego e não necessariamente de tráfego qualificado e investe nessa palavra-chave. Olha aí que legal. Então, você quer aumentar o reconhecimento, você quer fazer com que ele seja conhecido. Nesse caso, as vendas em si são menos importantes do que a visibilidade, beleza? A gente tem aí gerar leads para nutrição de leads, ou seja, gerar leads
não tão qualificados assim, né? Você quer gerar um tráfego alto ali para depois educar esses leads e transformar ele em potenciais clientes em determinados tipos de negócio. Isso existe. Ou gerar leads que já estão qualificados para vendas, ou seja, você faz um texto mais técnico, mais aprofundado, e ali naquele texto ele vai recolher leads que estão extremamente qualificados, próximos do momento da venda, em que talvez você possa até já acionar a sua equipe de vendas e trazer um vendedor para conversar pessoalmente, frente a frente com esse cara, certo? Então, objetivos diferentes ali, apesar dos dois serem gerar leads, alguns são para nutrição, outros qualificados. Tem uma diferença, certo? Educar o mercado, quando o seu produto não é tão conhecido, a sua área de atuação não é tão conhecida, imagine aí que na área de tecnologia isso é muito utilizado. Gerar autoridade, por exemplo, para um autor, né, para o dono de uma empresa, para o CEO de uma empresa, para que ele consiga, quem sabe, talvez, não apenas mais clientes, também conseguir, por exemplo, investidores anjo para startups, por que não? Então ali você tem uma série de objetivos que podem ser utilizados e é claro, tudo vai depender da inteligência do estrategista, tá? A gente como redator pode fazer essa função, nem sempre, mas é bom a gente entender que isso existe, isso acontece e sabendo qual é o objetivo do texto, a gente vai ser capaz de redigir um texto melhor, beleza? Muitas vezes aí, gerar tráfego, por exemplo, muitas vezes muita gente fala que é uma métrica da vaidade, afinal, tráfego não converte em vendas, não necessariamente significa, e eu concordo plenamente. Porém, em uma estratégia de SEO, se você quer aumentar a autoridade de domínio do seu site, por exemplo, a princípio, gerar tráfego é uma métrica que pode ser considerada valiosa. Por quê? Porque isso vai aumentar a autoridade do seu site e aos poucos você pode investir mais em outras estratégias, beleza? Com outros objetivos. É um micro objetivo que vai servir para outros macro objetivos. Assim como gerar engajamento, gerar vendas diretas, muitas vezes apenas informar blogs de news, de novidades, notícias, informar uma nova aquisição, um novo membro do seu time, beleza? O objetivo do texto varia. Muitas vezes esses objetivos de textos não serão exclusivamente de negócios também. Se você estiver escrevendo o seu próprio blogzinho ali, você tem a função apenas de ajudar uma comunidade. A gente tem alguns exemplos como a Wikipedia, né? Como o Yahoo Perguntas, que se eu não me engano foi até recentemente apagado. Mas você tem aí diversos outros sites, né? Sites de saque, por exemplo, da comunidade do Google, em que usuários respondem às perguntas de outros usuários. Olha aí que legal. Então ajudar a comunidade também é um objetivo de texto, beleza? Nem sempre eles precisam ser voltados a negócios, apesar de geralmente você, como redator SEO que está fazendo um negócio, pode fazer isso. Por exemplo, também conseguir um emprego. Eu me lembro que quando eu fui me candidatar para a Rock Content, eu posicionei um blogzinho que eu fiz de graça ali no WordPress para a palavra-chave quero trabalhar na Rock Content. Então eu posicionei um textinho lá, coloquei ele em primeiro lugar do Google e utilizei isso como um exemplo para que eu fosse contratado pela Rock Content. Olha aí, é um objetivo completamente diferente, mas é só para mostrar para vocês como é possível você ter diferentes objetivos dependendo do texto, sejam eles pessoais, de negócio, sejam eles da maneira que você bem entender. Beleza, gente? E é muito legal a gente colocar ali, né, na nossa planilhinha, muitas vezes ali no Excel, né, tem lá o título do texto, a palavra-chave, a etapa do funil e, é claro, o objetivo do texto para que o redator possa ser capaz de construir um texto legal, um texto bacana, um texto que faça sentido. E para você que receber a pauta pronta também, já entender qual é a função daquele texto dentro de uma estratégia geral. Muitas vezes a gente não recebe isso, a gente não participa disso, mas eu acho que isso deveria mudar. O redator é parte fundamental da estratégia completa de marketing de conteúdo. Tá bom? Então, agradeço a sua participação aí. Deixe suas dúvidas nos comentários e a gente se vê numa próxima aula.